E usando aquele exemplo que eu dei no início das aulas, falando da construção de um prédio, o que eu vou começar a fazer a partir de agora, na verdade a gente já está fazendo, é criar o arcabouço, criar a fundação para que a gente possa construir o prédio em cima. E, obviamente, a gente vai começar de um jeito muito simples. A gente vai tomar esse exemplo, que é uma mola, sujeita a uma força de 50 newtons, e o enunciado nos diz que essa mola tem uma rigidez de 10 newtons por milímetro. E a pergunta, ela é uma pergunta que vai nos perseguir ao longo do curso inteiro, que é o seguinte: dadas as forças e momentos, ou seja, com a aplicação das solicitações externas, para onde o sistema vai? Onde ele para, se é que ele para? O sistema tem sustentação para que ele possa suportar essas cargas, forças e momentos externos? Essa é a pergunta desse exercício, é uma pergunta recorrente ao longo do curso inteiro. Agora, cabe ressaltar que o método dos elementos finitos não está preocupado somente com força e deslocamento. Tem uma série de outras variáveis que podem ser utilizadas. Tensão elétrica, corrente elétrica, eletromagnetismo, fluidos e assim por diante. Mas o objetivo nosso aqui é trabalhar somente com a área estrutural, pelo menos por enquanto. E aí eu convido vocês a fazer uma análise que vocês vão fazer em absolutamente todos os exercícios. Na verdade, vai ser praticamente a primeira ou a segunda análise que será feita em todos os exercícios, que é identificar qual o número de graus de liberdade que esse sistema tem. E aí vocês vão identificar que o sistema pode andar ou para a direita ou para a esquerda, ou seja, só tem um grau de liberdade, que é um grau de liberdade horizontal. E eu vou chamá-lo de x1 e vou orientá-lo para a direita. Isso quer dizer que se a resposta final for positiva, significa que o sistema se deslocou para a direita. Se a resposta final for negativa, isso indica que o sistema andou para a esquerda. E aí eu deixo vocês muito à vontade, não existe regra alguma, vocês podem orientar os seus graus de liberdade para onde vocês quiserem. Daí a gente conhece uma regra física muito básica, que é a lei de Hooke, que faz a relação entre a força aplicada, a rigidez do elemento e o seu respectivo deslocamento. Então, apesar de a gente ter uma equação, a gente tem aí três possibilidades, porque se eu te der a força e o deslocamento, você consegue descobrir qual que é a rigidez. Se eu te der a força e a rigidez, você consegue descobrir qual que é o deslocamento. E se eu te der o deslocamento e a rigidez, você consegue descobrir qual que é a força aplicada naquela situação. Nesse exercício, o binômio força e rigidez foram fornecidos. Então não preciso de muito processamento matemático para poder descobrir que, se eu aplicar uma força de 50 newtons, dado que a rigidez da mola é de 10 newtons por milímetro, que o sistema vai encontrar uma posição de equilíbrio com 5 milímetros para a direita. Eu resolvi esse exercício agora para vocês aplicando a física básica, mas o meu convite vai ser para que a gente aplique o teorema do funcional π para resolver esse mesmo exercício. E, obviamente, se o teorema do funcional π funciona, na hora que eu aplicá-lo para resolver essa mesma situação, a resposta final tem que ser 5 milímetros. Eu quero dizer que eu estou bastante ciente que eu vou aplicar uma abordagem matemática complexa para resolver um problema simples. Fazendo uma analogia, é como se fosse aplicar uma força desproporcional para resolver uma situação. Mas vocês devem se lembrar que a gente está começando da fundação para que a gente possa construir um prédio bem alto, bem sólido e que resista a todos os esforços. E aí eu vou definir com vocês um algoritmo que deve ser utilizado todas as vezes que eu pedir para vocês resolverem qualquer exercício através do teorema do funcional π, também conhecido como a forma direta do MEF ou também conhecido como abordagem de Lagrange. E eu posso também falar que é a abordagem energética. O algoritmo consiste nos seguintes passos. Primeiro passo, responda a seguinte pergunta: quantos graus de liberdade tem o sistema? 1, 2, 3? Não importa. Numere-os. Depois, defina um sentido para eles. Defina claramente o que é positivo e o que é negativo. Como eu pedi para você usar o teorema do funcional π, aí você vai se perguntar, como é que eu calculo o funcional? Você vai saber que é energia mais o trabalho. Onde tem trabalho? É onde tem o binômio força e deslocamento. E aí você se questiona, a força e o deslocamento têm o mesmo sentido? Se você responder que sim, positivo. Se você responder que não, negativo. Uma vez que você tem o funcional π, você vai derivá-lo parcialmente em relação a todos os graus de liberdade e vai igualar a zero. Uma vez que você fez isso, você consegue resolver o exercício através do teorema do funcional π. E eu carinhosamente digo que é o algoritmo V1 da disciplina, ou seja, o algoritmo do funcional mínimo. E aí eu vou pedir para você conferir o próximo vídeo, porque eu vou resolver esse mesmo exercício sob a ótica do teorema do funcional π.